Disseram a ela que foi suicídio. Disseram a ela que os ventos também estavam fortes, a tempestade muito violenta e os relâmpagos muito perto. Ninguém acreditava que qualquer aeronave pudesse sobreviver a esse tipo de clima. Sarah Cole estava sentada na tenda de medicinais em Fort Hawthorne, ouvindo a chuva golpeando o teto de metal. Ela estava na base há apenas 4 meses. A maioria dos soldados mal conhecia seu nome. Para eles, ela era apenas mais uma medicina. Quietinha, educada, sempre pronta com o kit de primeiros socorros. Ninguém aqui conhecia seu passado. Ninguém sabia que ela já fora uma médica de voo em outra unidade, treinando para voar em zonas perigosas para salvar vidas. Ela nunca falava sobre isso. Ela não queria a atenção, mas naquela noite, a atenção veio até ela. Uma equipe de reconhecimento de 7 fuzileiros navais desapareceu durante uma missão perto de Blackwater Ridge. A última chamada de rádio estava cortada, mas uma palavra se destacou através do ruído estático. Ferido. A tempestade atingiu rapidamente. Vento ivando, chuva como lâminas de vidro. Um por um, todos os helicópteros de resgate foram impedidos de voar. Até os melhores pilotos recusou voar. Sarah sentou-se quieta, ouvindo os argumentos na sala de operações. Isso é uma loucura, disse o coronel Porter, sua voz pesada. Ninguém vai subir nesta tempestade. Teremos que esperar passar, acrescentou o Major Ross. Até lá será tarde demais. Mas enviar alguém agora, isso é uma sentença de morte. O coração de Sarah pulsava forte. Ela podia ver os rostos dos fuzileiros navais em sua mente. Eles provavelmente estavam feridos, com frio, e esperando por ajuda que talvez nunca chegasse. Ela ficou na parte de trás da sala. Sua voz era firme. Eu vou. A sala ficou em silêncio. Cabeças se viraram. Ross franziu a testa. Você? Você é um médico, não um piloto? Ela deu um passo à frente. Tenho treinamento de voo. Já fiz isso antes. O coronel balançou a cabeça. Essa tempestade vai despedaçar a aeronave. Mesmo pilotos experientes estão recusando. Ela não recuou. Se ninguém for, eles vão morrer. Não vou deixar isso acontecer. A sala estava tensa. Ninguém a conhecia bem o suficiente para acreditar nela. Para eles, ela era apenas uma nova médica fazendo uma oferta imprudente. Você não está claro para isso? Ela insistiu. Isso não é seu trabalho. Ela encontrou os olhos dele. Salvar vidas é meu trabalho. Por um momento, houve apenas o som da tempestade lá fora. Então, o coronel Porter finalmente disse: Cole, se você pegar aquele helicóptero, não posso garantir que você voltará. Ela acenou com a cabeça. Entendido. Minutos depois, ela estava caminhando pelo asfalto encharcado de chuva em direção ao helicóptero de evacuação médica. O vento quase a derrubou. Ela puxou sua jaqueta mais apertado e continuou se movendo. Dentro do hangar, um velho Black Hawk 860 estava esperando. Não era a ave mais nova da base, mas era confiável. Ela passou as mãos pelos controles. Familiar. Como tocar em um velho amigo. Enquanto o ligava, um jovem mecânico correu até ela. Senhora, você não pode levar isso sozinha, e pelo menos espere por um copiloto. Sarah olhou para ele, com uma expressão calma. Sem tempo, 7 homens estão esperando. Os rotores começaram a girar. A tempestade rugiu mais alto, como se a avisasse para voltar. Mas Sarah não estava ouvindo. Não se tratava dela. Era dos 7 fuzileiros navais lá fora, no escuro. Chuva fria, talvez sangrando, talvez rezando para que alguém comesse. Ela colocou o capacete, apertou as correias e falou baixinho consigo mesma. Segurem-se, rapazes. Estou chegando. Quando o helicóptero decolou, a base encolheu abaixo dela. Relâmpagos iluminaram as nuvens à frente, cruzando o céu como um aviso. A maioria das pessoas acreditava que ela não voltaria viva. Sarah Cole acreditava que não tinha escolha. E com isso, ela voou direto para a tempestade. A tempestade a engoliu por inteiro. Em um momento, as luzes do Fort Hawthorne estavam atrás dela. No momento seguinte, ela estava em completa escuridão. Nuvens espessas envolviam o helicóptero como uma parede. A chuva batia no para-brisa com tanta força que ela mal conseguia enxergar 3 metros à frente. Os controles tremiam em suas mãos. O vento batia forte no Black Hawk, empurrando-o para o lado.
Os alarmes de alerta começaram a soar. Sarah apertou o manche com mais força. Ela já havia voado em mau tempo antes, mas nada como aquilo. Seu fone de ouvido estalou. Era a voz do Major Ross da base. Cole, volte agora. Você não pode forçar isso. Ela não respondeu. Não conseguia. Seu foco estava fixo nos instrumentos, procurando por qualquer sinal da localização do fuzileiro naval. O radar piscou. A tela se encheu de estática. A tempestade estava bagunçando seus sistemas. Cada segundo no ar parecia mais longo. Cada segundo significava que os 7 fuzileiros navais lá fora estavam ficando mais frios, mais fracos. Relâmpagos cortavam o céu, tão perto que ela podia sentir o calor através do vidro. Trovões sacudiam a cabine. Seu coração batia forte, mas suas mãos permaneciam firmes. Ela sussurrou baixinho. Aguentem firme, rapazes, aguentem firme. O helicóptero pousou de repente, caindo vários metros de uma violenta corrente descendente. Seu estômago se revirou, mas ela puxou com força, nivelando-o. Então, algo, um sinal fraco na frequência de emergência. Ela ajustou o rádio, estática. Então, uma voz entrecortada. Cume ferido, precisa de evacuação. Seu peito apertou. Eram eles. Ela rapidamente digitou as coordenadas. Estavam em um cume perto de Blackwater Ridge, exatamente como os relatórios haviam dito. Mas a localização era ruim. Cercados por penhascos íngremes e expostos ao vento, pousar ali seria quase impossível. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Minutos depois, ela viu uma tênue luz laranja à distância, tremeluzindo através da tempestade, para brilhar. Seus olhos ardiam de alívio. Eles estavam vivos. Ela guiou o Black Hawk em direção ao cume. Quanto mais perto chegava, pior o vento ficava. O helicóptero se sacudia como um animal selvagem. Cada movimento tinha que ser perfeito. Um erro e ela se chocaria contra as rochas. Através da chuva, ela os avistou. 7 figuras amontoadas, seus uniformes encharcados, algumas se apoiando umas nas outras. Mesmo do ar, ela podia ver os ferimentos. Ela pairou sobre eles, lutando contra o vento. O helicóptero tremeu violentamente. A crista era estreita, irregular, quase sem espaço para pousar. Ela baixou os pastos lentamente, centímetro por centímetro. Seus braços doíam de segurar os controles firmemente. Os fuzileiros olharam para cima, protegendo os olhos do jato do rotor. Ela podia ver a desencrença em seus rostos. Finalmente, os patins tocaram o chão o suficiente para os fuzileiros subirem. Os 2 primeiros fuzileiros subiram a bordo, ajudando os feridos. Um homem tinha uma perna sangrando, o braço de outro estava em uma tipóia improvisada. Sarah pulou do assento brevemente para ajudar a puxá-los para dentro, seu treinamento médico fazendo efeito. Vai, vai, vai! Ela gritou por cima do rugido da tempestade. Um por um, eles entraram. O último fuzileiro, o sargento Mike Daniels, parou na porta e olhou para ela. Senhora, ninguém pensou que isso fosse acontecer. Sarah deu um pequeno sorriso tenso. Apertem os cintos, ainda não chegamos em casa. Todos os 7 estavam a bordo. Ela pulou de volta para o assento do piloto, segurando os controles. A tempestade atingiu o helicóptero novamente. Quando ele parou, a crista da montanha desapareceu sob eles. Eles estavam no ar, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. A crista desapareceu atrás deles, engolida pela tempestade. Dentro do helicóptero, os 7 fuzileiros navais estavam sentados em silêncio. Alguns seguravam seus assentos com os nós dos dedos brancos. Outros fechavam os olhos, exaustos e feridos. A cabine cheirava a chuva, combustível e medo. Sarah mantinha os olhos à frente, examinando os instrumentos. A tempestade não dava trégua. Estava piorando. O vento uivava mais alto, batendo no Black Hawk pela lateral. Os controles tremiam em suas mãos a cada poucos segundos. Relâmpagos iluminavam o céu, inundados, seguidos por estrondos profundos de trovão. Seu fone de ouvido estalou novamente. A voz do Major Ross soou tensa. Major Cole, está me ouvindo? Perdemos você no radar. Qual é sua situação? Sarah falou calmamente, mesmo com o coração disparado. Eu os peguei. Estamos voltando. Houve uma pausa, então Ross respondeu. Você tem menos de 30 minutos de combustível. Você entendeu? Ela entendeu. E esse não era o único problema. Suas luzes de advertência estavam piscando. O rotor de cauda havia sido atingido pelo vento.
A temperatura do motor estava subindo, mas ela não conseguia pensar nisso agora, não quando tinha 7 vidas dependendo dela. Ela estabilizou o helicóptero, voando baixo para evitar o pior da turbulência. A chuva batia contra o vidro quase a cegando. Atrás dela, um dos fuzileiros navais gemia de dor. O cabo Tom Harris tinha um corte profundo na perna. O sangue se acumulava rapidamente. Sarah olhou para trás. "Aguente firme!" gritou ela por cima do barulho. Com uma mão ainda nos controles, ela pegou seu kit médico. Anos de treinamento médico de combate voltaram à sua memória como memória muscular. Ela puxou uma bandagem de pressão, prendendo-a firmemente em volta da perna dele, enquanto mantinha o helicóptero estável. Os fuzileiros navais a encararam, chocados com a sua calma. O soldado Jack Miller sussurrou para outro fuzileiro naval. Quem é ela? Ninguém tinha uma resposta. A tempestade rugia. O medidor de combustível caiu. Então, aconteceu. Um relâmpago ofuscante iluminou o céu e atingiu a cauda do helicóptero. A cabine tremeu violentamente. Alarmes de alerta soaram. O cheiro de metal queimado preencheu o ar. As mãos de Sarah se moveram rapidamente para a frente. "Segure firme!" ela gritou. O helicóptero desceu bruscamente antes que ela se recuperasse. "Controle! Nivelando-o!" Seu pulso estava acelerado, mas sua voz permaneceu firme. "Estamos bem! Ainda estamos voando!" Ela não tinha certeza se estava dizendo a eles ou a si mesma. Minutos pareciam horas enquanto ela avançava. A base precisava ser fechada agora. Ela só precisava manter o pássaro no ar um pouco mais. Finalmente, através da chuva e da escuridão, ela viu o brilho fraco das luzes de pouso em Fort Hawthorne. Seu peito se apertou de alívio, mas ela não relaxou. Ainda não. A aproximação final era mais perigosa. A tempestade ainda estava forte e a pista estava escorregadia de chuva. Um movimento errado e eles cairiam. Antes de pousar, ela abaixou o helicóptero com cuidado, lutando contra o vento o tempo todo. Os fuzileiros navais agarraram seus assentos em silêncio. Os patins tocaram o asfalto molhado. O helicóptero deslizou um pouco e depois se estabilizou. Eles estavam no chão. Por um momento ninguém se moveu. O único som era o da chuva batendo contra o metal. Então o sargento Daniels desafivelou o cinto, sua voz baixa, mas cheia de emoção. "Senhora, pensei que nunca mais veria minha esposa." Sarah olhou para ele, sua voz baixa. "Vá vê-la. Vocês todos vão para casa." Os fuzileiros navais saíram, alguns limpando, outros ajudando uns aos outros. Lá fora, o coronel Porter e o major Ross estavam esperando, a chuva encharcando seus uniformes. Os dois homens olharam para Sarah, incrédulos enquanto ela saía da cabine. Porter balançou a cabeça. "Cole, como você fez?" Sarah apenas deu um pequeno sorriso. "Eles precisavam de mim." Ela passou por eles, a chuva pingando de seu cabelo, suas botas espirrando nas poças. Ela não ficou para elogios, ela não precisava deles. Os fuzileiros navais estavam vivos. Isso bastava. E naquela noite, no meio da pior tempestade que a base já vira, Sarah Cole silenciosamente se tornou uma lenda. Se você se emocionou com esta história, reserve um momento para curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal e se juntar a nós para compartilhar boas histórias que importam. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história.